Hey people! Aqui é o Teacher João e hoje eu tô aqui para trazer mais algumas dicas de inglês para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o uso do possessive case e do was. Let's go? Então, pessoal, o possessive case é usado para expressar que algo pertence a alguém ou para mostrar a relação entre duas ou mais pessoas. Pode ser uma relação de namoro, uma relação de casamento, uma relação de amizade. Essa posse, ela vai se dar com o uso do apóstrofe e de um S ao substantivo, se o substantivo for uma pessoa ou um animal. Então, nós só podemos utilizar o possessive case com animais e com pessoas. Quando nós falarmos de posse e essa posse estiver relacionada a um objeto específico, por exemplo, a tampa da caneta, o capítulo do livro, nós não podemos utilizar o possessive case. Nesse caso, nós vamos fazer o uso do of. Então, vamos a algumas regras bem básicas para o uso do possessive case. A primeira delas é quando o possessive case ele estiver fazendo referência a um substantivo no singular. Por exemplo, boy. Então, o exemplo que eu trago aqui para vocês é The boy's bicycle is blue. Isso quer dizer que a bicicleta pertence ao menino. Então, a bicicleta do menino é azul. Percebam que a tradução ela se dá de trás para frente. Eu traduzo primeiro o objeto possuído para depois indicar quem é o possuidor. Outros exemplos. This is Tom's house. Essa é a casa de Tom. This is Carol's mother. Essa é a mãe de Carol. Então o S vai estar sempre ligado ao elemento que estiver tendo a posse em relação ao objeto possuído que vai vir depois. No caso do Tom é a casa e no caso da Carol é a mãe. Um exemplo com um animal. That is my dog's bone. Aquele é o osso do meu cachorro. Ou seja, o osso pertence ao cachorro. Um cuidado quando nós estivermos fazendo referência a um substantivo no plural, um substantivo que termina com S no plural. Por exemplo, boys. Como esse substantivo ele já termina com S, não é necessário utilizar outro S para indicar posse. Então, eu só vou fazer uso do apóstrofe logo após o S. Por exemplo, The boys' bicycles are blue. As bicicletas dos meninos são azuis. Então, nesse caso, eu não preciso colocar mais um S depois do plural do substantivo. Outros exemplos. These are the boys' shoes. Esses são os sapatos dos meninos. This is the girl's mom. Essa é a mãe das meninas. Quando nós estivermos falando do plural irregular de substantivos, como por exemplo no caso de children, aí se faz necessário utilizar o S logo após esse substantivo para indicar posse. Por exemplo, these are our children's cell phones. Esses são os celulares das nossas crianças ou dos nossos filhos. Percebam que o S, o apóstrofo e o S são utilizados logo após children, que está no plural de child, para indicar que aqueles celulares pertencem às crianças. Uma questão importante aqui para se destacar. Quando o nome de alguém termina com S, no caso, estou falando de uma pessoa singular e o nome dessa pessoa termina com S, eu posso fazer de duas formas. Eu posso utilizar mais um S depois do nome dessa pessoa
ou eu posso simplesmente colocar um apóstrofe, como é feito no plural dos substantivos. Então, os dois exemplos aqui para esse mesmo caso. Então, o nome Charles. Charles termina com S. Então, eu posso dizer This is Charles' car, colocando apenas um apóstrofe, ou This is Charles' car. Notem que a pronúncia, ela basicamente não muda. É na escrita que eu vou decidir o uso ou não do S para indicar essa posse. Em ambos os casos, a tradução é a mesma. Esse é o carro de Charles. Para expressar a posse para duas ou mais pessoas, nós vamos colocar o S no final do último nome. Por exemplo, This girl is Ken and Bob's sister. This girl is Ken and Bob's sister. Essa menina é irmã da Ken e do Bob. Então, sister pertence a Bob e pertence a Ken. Atenção! Quando eu estiver me referindo a coisas, eu não posso utilizar o possessive case. Nesse caso, eu vou fazer o uso do of. Por exemplo, the color of the table is black. Color é uma coisa. Então, eu não posso utilizar o apóstrofe nesse caso. The color of the table is black. A cor da mesa é preta. The second chapter of this book. O segundo capítulo deste livro. Notem que tanto color quanto second chapter são coisas, e com coisas eu não posso fazer uso do possessive case. Vamos observar agora o uso do whose. Lembra que no inglês nós temos a WH question who, que é quem. Quando eu coloco o SE no final desse who, eu tenho o whose, ou seja, de quem. Na primeira situação, o whose vai estar ligado aos pronomes demonstrativos this e that. E nesse caso, eu também vou poder optar por dar alguns tipos de respostas diferentes. Então, no primeiro exemplo, eu tenho aí whose backpack is this? Ou de quem é esta mochila? Ou whose backpack is that? De quem é aquela mochila? Nos dois casos, eu posso utilizar, por exemplo, o uso do possessive case. Eu posso dizer It's Anna's backpack, colocando o apóstrofe logo em sequência ao nome Anna, para dizer essa é a mochila da Ana. Ou eu posso simplesmente dizer It's Anna's. Esse apóstrofe S vai retomar o termo da pergunta, ou seja, o backpack. E a tradução vai ficar é da Ana. O que é da Ana? A mochila, que foi o objeto mencionado na question. No caso do plural, o whose vai estar ligado a o these e o those. Estes, esses e aqueles. Então, exemplo, whose backpacks are these? De quem são estas mochilas? Ou whose backpacks are those? De quem são aquelas mochilas? Para ambas as perguntas, eu posso utilizar a mesma lógica da pergunta anterior. Então eu vou, como são dois nomes que eu vou utilizar agora, e as mochilas pertencem a duas pessoas, eu posso dizer They're Juca and Paula's backpacks. São as mochilas do Juca e da Paula. Ou elas são as mochilas do Juca e da Paula. Ou simplesmente They're Juca and Paula's. Elas são do Juca e da Paula. Em que o S vai retomar o objeto
o substantivo mencionado na pergunta, que é backpack. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Vamos continuar estudando e praticando inglês para aprimorar cada vez mais. Bye, bye!